Vamos celebrar com bastante alegria. Reúna a sua família, vamos adorar o Senhor Jesus conosco. Pra
Graça e paz, irmãos e irmãs. Nesta hora, em torno da palavra de Deus, nós queremos ser edificados e abençoados com a sua presença. É bom estar com você, sabendo que você sempre está presente aí, pedindo a Deus que edifique sua alma, seu espírito, você possa ser uma pessoa fortalecida na presença do Senhor. Eu quero ler com você hoje um texto da Bíblia que está em Gênesis capítulo 40. Ele conta uma história interessante, conhecida, de quando José precisou de um favor de alguém que por algum motivo havia esquecido dele. Diz assim: vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos do pão me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias, dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário do nascimento do Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro reintegrou no seu cargo, na qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. José foi abençoado com o dom da revelação, e ele falou o resultado dos sonhos daqueles 2 homens, do copeiro e do padeiro. Exatamente como José havia dito, aconteceu. E ali naquela prisão onde José estava também, justamente, aconteceu que foi esquecido até por aqueles a quem José prestou um favor. E aqui é interessante, diz a Bíblia, que se esqueceu de José. Que coisa mais interessante, né? Sabe, quando eu era seminarista, havia um que estudava comigo e ele me contou a experiência de quando ele fazia o seu estágio. Aí ele conta que enquanto estudava no seminário, ele trabalhava naquele asilo, e conforme ele investia o tempo dele conversando com aqueles homens e mulheres, ele chegava a um ponto em que quase todos os pacientes descreviam para ele que eram muito solitários e que estavam vivendo muito mais do que seus companheiros, e isso daria para eles tristeza. E a maioria se perguntava se alguém se lembraria deles quando eles morressem. É uma experiência ruim de se viver. E aquele meu amigo contava da tristeza de ver tantas pessoas esquecidas naquele asilo. Mas não são apenas pessoas nessa situação de vulnerabilidade que se sentem sozinhos e se sentem esquecidos. Muitos de nós nos sentimos presos, muitas vezes solitários e esquecidos também, assim como José, assim como as histórias de hoje daquelas pessoas que estão em situação de estar no asilo. Mas em alguns momentos nós experimentamos o que aquele homem José no Egito passou, né? Em alguns momentos você entra numa certa crise e fala: puxa vida, será que alguém se lembra ainda de mim? Será que eu serei esquecido? Por que eu estou nessa situação onde muitos poderiam se lembrar de mim, mas não se lembram? Às vezes são crises que a gente passa, né, com as pessoas aqui na horizontal. Mas será que a gente acredita que também lá no vertical, né, em relação a Deus, o Pai, é a mesma coisa? Aqui no livro de Gênesis capítulo 40, descreve a experiência de José na prisão. O copeiro liberto, o padeiro enforcado, e José esquecido. Mas na nossa vida, nós temos a grande alegria de, apesar de todas as circunstâncias, saber
que nós temos alguém que se dedica a nós. É um tempo muito diferente. Você já imaginou hoje alguém se dedicando a você? Num tempo em que você só serve enquanto você dá lucro, enquanto você faz empréstimos, enquanto você compra, enquanto você é alguém ainda produtivo, onde você é ativo no mercado. Que coisa esquisita, né? Mas a gente fica pensando, Deus, um Deus que se dedica a nós. Isso é uma loucura. Mas é uma loucura que se torna a força dos sábios e a nossa força, a força de quem crê. Eu gosto de João capítulo 17, verso 19, onde Jesus faz essa dedicação a nós. Quando ele ora ao Pai, ele fala assim: por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Jesus dedicando a nós para que possamos ser separados, santificados a Ele. Você se lembra quando Jesus se assentou com os discípulos na última ceia, e Ele levantou a voz e orou, dizendo assim essas palavras, no meio da oração: por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Olha, Jesus, junto com os discípulos, falando aos discípulos como falando a nós, e dizendo assim, que se santifica por nossa causa, ou seja, Ele se dedica a nós. É uma dedicação do Filho de Deus que veio para servir, e por causa disso nos conquistou. Ele nos conquistou pelo amor, e não pela coerção, ou pelo medo, ou pela imposição, mas foi pelo amor que Ele nos conquistou. Sabe, quando alguém diz assim, você precisa orar, você precisa buscar a Deus, você precisa ler a Bíblia, não é que você precisa por uma obrigação, algo imposto, não, é porque aquele que ama Jesus reconhece sua obra de cruz, porque Ele morreu por mim, sofreu o meu sofrimento, pagou os meus pecados e me deu um lugar nos céus. E Ele se deu. Quando eu reconheço essa obra, meu coração e eu me rendo, nós nos rendemos, nos entregamos a Ele, como um sacrifício vivo, de grande resposta ao seu amor. É o desejo de amar. Existiria algo mais nobre, mais importante em todo o ensino que as pessoas ouviam dos lábios de Deus do que isso? Doar-se a si mesmo por nós, santificar-se por nós, mas por todo o mundo, né, que Ele veio fazer isso. Então esta é uma mensagem de salvação de Jesus Cristo por nós. Nós nos lembrando de que Jesus tem um compromisso comigo, com você, e deseja que você também tenha esse compromisso com Ele, para desfrutar da sua constante companhia, saber que alguém está, ou alguém se dedica a nós, não nos deixa sozinhos. Eu não me sinto sozinho jamais. Quando nós não temos Jesus Cristo, nós nos sentimos solitários, mas quando nós temos a Jesus Cristo, mesmo estando sozinhos, nós não estamos solitários, nós estamos desfrutando de um momento de solitude, e é nesse silêncio que tem a oportunidade de andar, falar e buscar a Cristo em nossas vidas. Isso é maravilhoso. Isso é o que Ele fala por nós. Isso é o que Ele se dedica a nós. Não é? Qual é a nossa resposta? Tem mais uma coisa muito interessante que quero compartilhar com vocês. A Bíblia também fala, e o Espírito Santo testifica em nosso coração, que não há abandono por parte de Deus para os seus filhos e filhas. Ali no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 5, é uma palavra assim tão especial que diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Aqui nós percebemos que a sua constante companhia nos torna seguros. É bom saber que Ele está perto de nós, e Ele falou, jamais te abandonarei.
Isso não tem com Jesus, de abandonar os seus. Ele nunca fez isso com ninguém. Ele é um Deus presente que promete em sua palavra a sua presença para conosco. Então a Bíblia aqui afirma que não importa o que você não tenha, mas o que você tem. E quem que você tem? Você tem Cristo, você tem Jesus, o Salvador da sua vida, aquele que jamais vai se esquecer e nem nos abandonará, porque o abandono não faz parte do seu caráter, né? Pelo contrário, ele veio nos buscar. Como alguém que veio buscar pode te abandonar de volta? Ele não faz isso, ele veio buscar. Muita gente tenta compensar essa solidão com festas, com pessoas, buscando momentos para se divertir, gastam dinheiro, viajam, façam tudo isso, mas quando tudo isso termina, o que sobra? Sobra a sua única alma solitária, porque na verdade ele não encontrou o necessário. O necessário é a presença de Jesus Cristo, o necessário é aquilo que Deus em Cristo faz por nós. E aqui muitas pessoas buscam muitas coisas, elas buscam divertimento, só que é interessante que lá em Romanos a Bíblia fala assim que para o homem e a mulher de Deus, o seu reino não é comida e nem é bebida, mas amor, paz e alegria no Espírito Santo. Com a presença do Espírito Santo há esses agregados maravilhosos, né? Que é aquele que se sente amado pelo Pai, aquele que sente a alegria que vem do Pai e aquele que sente a paz que vem do Pai. Isso é coisa que só aquele que conhece a Deus pode experimentar com alegria. Você pode ver como são diferentes as situações. Não há solidão e não há expedientes externos que sacie a alma de uma pessoa. A gente até pode fazer compras, convidar pessoas, andar no meio de bandos de pessoas e até podemos às vezes nos sentir melhor às vezes, né? Quantas pessoas fazem tudo isso e muito mais, se entregam a prazeres do vício por se sentirem sozinhas e abandonadas. Mas quando Jesus se conecta com o meu espírito, com o seu espírito, essas buscas elas cessam, porque Ele é capaz de sustentar a alma do ser humano. Então Ele diz assim na sua palavra: de maneira alguma te deixarei, nunca, eu jamais te abandonarei. Essa é uma palavra de Deus para nós, nós que podemos a cada dia buscar a sua presença. E ainda aqui no capítulo 10, verso 35, aqui nós somos desafiados a dar essa contrapartida, que fala assim: não abandoneis a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Aquele que ousa, que desenvolve essa amizade com Jesus Cristo, essa vida com Ele, essa pessoa tem um galardão. O que é esse galardão? É a recompensa na vida das pessoas que sabem e começam a desfrutar da presença viva de Jesus, que vem através do Espírito Santo. Se por um lado sabemos que Ele jamais nos abandona, por outro lado nós não podemos abandonar a Cristo em momento algum, apesar de em muitas circunstâncias perceber que a nossa alma está abatida, que a nossa alma está desanimada com várias coisas que acontecem em nossa vida. Interessante que eu conversava com alguém esta semana e essa pessoa dizia: pastor do céu, quando a gente pensa que tudo está pior, não tem como piorar, e não é que acontece alguma coisa que mostra que pode sim tudo piorar. Aí eu disse: é verdade, né? Aí a gente fica pensando, melhor é fazer o que Jesus disse para nós: buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. É tirar os olhos deste mundo, das circunstâncias deste mundo, tirar os olhos dessas coisas que nos desanimam e colocar os nossos olhos nas virtudes que o Espírito Santo nos concede. Porque o que Ele nos dá é alegria, gozo e paz.
mas olhando para Jesus. Não olha para o lado não olha para a televisão não olha para a doença, não olha para a política. Se você for olhar para tudo isso, você vai ficar completamente desanimado. Mas quando você olha para Jesus, você pode sentir a sua alma novamente sentindo a vibração da alegria que só o Espírito Santo pode conceder. Ele não e jamais nos desampara e nem nos abandona. Essa é a nossa fé, essa é a nossa alegria. Como anda a sua vida? Você, neste tempo que os estudiosos, as notícias mostram para a gente que as pessoas estão cada vez mais se sentindo solitárias, que as crianças estão doentes por não poder mais ir para a escola e elas perderam a sua referência de agenda do dia. Pessoas nas suas casas, nesse tempo, quantas pessoas estão isoladas em casas, principalmente muitos idosos de mais idade, né? Que são constrangidos a ficar em casa, que já fazem muitos meses que não se relaciona com outras pessoas. Quantas pessoas podem estar se sentindo sozinhas e muitas vezes, por que não, abandonadas? Mas eu quero ter para você essa boa notícia: não estamos sozinhos. Procure orar, procure crer na palavra de Deus, se relacionar com o Espírito Santo e peça coragem também para se relacionar com as outras pessoas. E aí você vai ver como Deus se manifesta através uns dos outros e se manifesta também através do seu Espírito. Mas uma coisa é certa, não sei qual é a sua situação, mas Ele jamais nos abandona. Ele sempre vai fazer com que possamos crer na sua presença. Então nós podemos às vezes nos sentir aí esquecidos. No entanto, ali como José no Egito, naquela prisão que teve um desfecho diferente, porque Deus não havia se esquecido de José, estava ali guardado para a melhor hora, para o melhor cargo, para as melhores decisões. E depois José descobriu que não estava abandonado, não estava jogado ali naquela prisão. Depois ele descobriu que Deus tinha um plano para ele, assim como eu acredito que Deus tem um plano para nós também. E Jesus aqui senta à destra de Deus, e as nossas orações e a nossa vida, a nossa companhia chega ao trono do Rei sem nenhuma falha, porque Jesus ele assentou-se nos lugares celestiais e nos fez assentar também nos lugares celestiais juntamente com Ele, como diz ali em Efésios capítulo 1, verso 6. E quando nos sentimos sozinhos, ou quando você se sentir sozinhos, se lembre de descansar na confiante promessa de que Jesus estará sempre com você. Ele nunca abandona e nem esquece os seus. Esta é a realidade espiritual que eu e você podemos experimentar. Não se esqueça disso. Quero orar com você e eu quero que você realmente creia e, por que não, sinta a presença do Espírito Santo na sua vida. Que esse Espírito venha aquecer a sua alma e o seu coração. E você vai ver o quanto é bom crer num Deus que é além das circunstâncias e que eu não preciso ficar e me sentir abandonado, porque Ele prometeu sua presença e Ele está conosco e sempre estará conosco por toda a eternidade. Essa é a nossa alegria, a nossa fé. Então eu quero orar com você em nome de Jesus, para que você seja abençoado. Coloca a mão aí no seu coração e vamos orar juntos. Peça a Deus a sua graça. Pai, em nome de Jesus, nesta hora eu quero colocar meus irmãos e irmãs nas tuas mãos. Que a tua graça e bênção seja sobre a vida desses teus queridos filhos e filhas. Sejam abençoados com a tua presença e com a tua paz. Tira de cada um todo o sentimento de solidão,
todo sentimento de abandono, porque a Tua palavra diz para nós: nunca, jamais te abandonarei. E nós cremos num Deus vivo, um Deus gracioso, um Deus poderoso, que aquece o nosso coração com a sua presença. Faz agora, Senhor, um milagre na vida dos meus irmãos e minhas irmãs, nesta hora, eu creio. Em Teu santo nome é que eu oro, para que o Senhor seja glorificado e a Tua igreja cada vez mais edificada pelo Teu Espírito, pela Tua presença, em nome de Jesus. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe ricamente. Continue junto conosco, unidos em fé. Contamos com você. Se você for vir nos cultos presenciais, domingo de manhã, nós teremos culto, domingo à noite teremos o culto com 15% da capacidade. Por isso, pelo menos no culto da manhã, é muito importante que você informe aqui na secretaria a sua participação. Queremos fazer tudo com segurança e debaixo da ordem. Um grande abraço para vocês, que o Senhor seja com cada um, no nome precioso que Ele nos concede.